Olá, pessoal do Design Gráfico MC, professor Ciro Matos, tudo bem? Estamos aqui com mais uma brevíssima apresentação da ferramenta Adobe Illustrator. Hoje o tema desse encontro é apresentar para vocês o uso da ferramenta de construção de formas, ou também chamada ferramenta Shape Builder, se você estiver usando a versão em inglês, para a construção de símbolos gráficos, focando naturalmente a concepção de símbolos gráficos para marcas, para logotipos. Então, vou dar uma breve apresentação aqui neste PowerPoint, para que a gente possa nos situarmos, o que vai ser tratado. Então, hoje a gente vai falar da ferramenta de construção de formas e vamos também trabalhar com a ferramenta de caneta para poder conseguir fazer o nosso exercício que tem como foco o uso da ferramenta de construção de formas. Então, essa ferramenta de construção de formas, o atalho dela é o Shift M. Então, é esta ferramentinha que está aqui, ó. Então tá aí na tela para vocês. Então o atalho dela é Shift M e corresponde a esta ferramenta que está na tela. É uma ferramenta de uso bastante simples. Então ela consiste basicamente em soldar formas ou desenhar formas a partir de uma matriz ou de uma trama que é feita a partir de elementos vetoriais. Então, no exemplo específico que nós vamos trabalhar hoje, para você entender o funcionamento dela, nós partiremos de um esboço, né, de um RAF feito a lápis, né, que foi fotografado, e nós iremos fazer aqui, né, o passo a passo de como a ferramenta trabalha, como a ferramenta é desenvolvida. Naturalmente, reforço mais uma vez para todos que estão me ouvindo e assistindo, que a gente olha para o Illustrator a partir de uma perspectiva do usuário iniciante, né, do usuário básico, e também essa é uma das formas, é uma das estratégias que é possível chegar nesse resultado de vetorização de logos, né? Então, os softwares da Adobe, de uma maneira geral, isso não se restringe só ao Illustrator, mas o Photoshop, o InDesign, cada pessoa, cada profissional, ele acaba desenvolvendo a própria estratégia para chegar no resultado que ele espera, de acordo com a demanda dele, de acordo com o briefing que ele tem. Então, de acordo com a necessidade, ele trabalha com o software de uma determinada forma. Vamos adiante então. Então aqui eu tenho a imagem, né, um esboço feito a lápis, né, que foi fotografado, e ele vai ser importado, né, dentro de um documento novo no Illustrator, e a partir dessa importação, nós precisamos traçar por cima dele como se eu estivesse desenhando com papel vegetal por cima da forma, né? Eu posso usar a ferramenta de polígono para fazer esse hexágono, né? Utilizar linhas com a ferramenta de caneta, de modo que eu consiga fazer uma trama por cima dessa figura que foi desenhada à mão. E o objetivo dessa trama, né, desse gradeado, né, desse grid que vai ser feito, é nós delimitarmos a área que está feita aqui com a lapiseira, com o lápis, de modo que eu consiga passar a ferramenta de construção de formas e pintar e tornar essa forma que ela está vazia, que ela não está preenchida com cor, né, que ela é definida unicamente pela malha que nós vamos construir, em uma forma sólida. Então, a ideia é que a gente comece desenhando, né, em cima da figura, com elementos básicos, até completar a nossa grade, e aí depois vamos passando a ferramenta de construção de formas, o Shape Builder Tool, até chegar no resultado final. Então, a ideia é depois, aí, conforme você vai passando, tem um outro print, a figura vai sendo preenchida até que você conclua o símbolo gráfico. Então, a ideia é que ele tenha esse aspecto no final, e depois incorporaremos um texto, né, do lado, a parte verbal da marca, para que possamos concluir aí a ideia de um logo de uma construtora fictícia, né? Então a ideia desse exercício é que a gente parta deste esboço feito à mão, que é fornecido para vocês, e chegaremos nesse resultado final utilizando a ferramenta de construção de forma. Tudo bem? Então é basicamente essa ideia. É uma ferramenta relativamente simples de utilizar, mas eu preciso que você observe com atenção como que vai ser preparado essa trama, né, esse grid, para que a gente chegue num resultado semelhante a esse, ok?
Então vamos lá para o nosso Illustrator, deixa eu vir aqui, estou com ele aberto, já criei um novo documento, estou com um documento aberto, então o primeiro procedimento que eu vou fazer, né, o procedimento padrão, estou aqui com a minha camada, por padrão ele abre como camada 1, eu vou chamar camada de bitmap, a primeira camada, e vou criar uma camada adicional e vou chamar de vetor. Na camada bitmap, onde nós colocaremos a imagem que vai ser trabalhada, onde nós iremos desenhar para fazer a nossa trama. Para eu inserir a imagem, eu venho em arquivo ou file, se você estiver usando a versão em inglês, place ou inserir. Então eu tenho aqui o bitmap já fotografado, no caso, ele foi desenhado à mão, depois foi fotografado, e vou importá-lo aqui na camada de bitmap. Então tá aqui, vou colocar ele na minha página. Vou deixar ele centralizado no papel. Repara aqui que a minha referência, aqui na parte superior, ele está para alinhar a prancheta ou ao artboard. Então, alinho no centro horizontal e alinho no centro vertical. E vou travar o meu bitmap. Travei o bitmap, tem uma questão que eu gostaria que vocês observassem. Para você tornar assim mais fácil a inclusão ou o desenho da trama, da grade, por cima dessa figura que foi desenhada à mão, é importante você dimerizar o layer ou a camada onde ela está importada. O que é dimerizar? É você deixar a opacidade dela um pouquinho mais clara do que o original, como está, para que você consiga desenhar os elementos por cima e não tenha muita dificuldade. Como é que você faz isso? Estou com a camada do bitmap selecionada, já travei, para que eu não tenha a possibilidade de clicar e mudar a imagem de lugar. Você vai dar 2 cliques na camada, 1, 2. E aí aqui tem uma opção de, a minha versão em inglês, ele está Dim Images True, ele está esmaecer imagens para, eu acho que é em português. Então eu vou clicar e a partir do momento que eu consigo atribuir um valor, por exemplo, de 30% e dou OK, repara que a imagem que antes estava mais viva, ela fica uma imagem que ela permanece visível, mas ela fica uma imagem mais clarinha, permitindo que eu consiga desenhar aquela minha trama por cima de uma maneira mais fácil e mais precisa. Eu queria lembrá-los o seguinte, que esta imagem que foi desenhada à mão, ela é uma imagem só de referência. Como ela foi feita à mão, então tem algumas coisas que está torta nela, né? As linhas talvez não coincidam, esse bico na parte superior ele não está alinhado com o de baixo, ele foi feito como um esboço à mão, só a título de exercício mesmo, para que a gente conseguisse entender a ferramenta de construção de formas de uma maneira melhor. Então, como é que eu vou fazer para começar esse desenho? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desenhar essa forma geométrica que dá o tom, né, do que é a figura. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, para esta figura, eu posso vir aqui na ferramenta de polígono, que está aqui na minha caixa de ferramentas. Vou selecionar o layer do vetor, não posso esquecer disso. Então, selecionei a ferramenta de polígono. Vou dar um clique e falo que eu quero um polígono de 6 lados, já está selecionado. Aqui a questão é a seguinte, ambos são hexágonos, mas a diferença é que o bico aqui do hexágono está apontando para cima. Então, eu preciso rotacionar a minha figura. Rotacionei. Agora eu vou alinhá-la com a parte superior do meu desenho. E vou trazer até a parte inferior. A mesma coisa para a lateral esquerda e para a lateral direita. Aí você pode perguntar para mim, falar, mas não ficou exatamente igual à figura de baixo. Se você reparar, principalmente aqui na parte inferior, ó, aqui em cima está alinhado. Vou até trazer um pouquinho mais para a esquerda, esse hexágono que eu desenhei. Se você comparar com o hexágono que está feito à mão, como eu expliquei anteriormente, ele não tem precisão, assim, foi feito de uma maneira bem rápida, né? Como a gente faria mesmo um logo, né? Um RAF, um esboço à mão, e aí a partir desse desenho, a ideia é começar a fazer desenhar as linhas para que a gente consiga usar a ferramenta de construção de formas. Então aqui, o que nós vamos precisar? Uma vez desenhado o hexágono, a gente vai começar a definir linhas que eu consiga depois pintar e definir a parte que está pintada no esboço da parte do bitmap de referência. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vim com a ferramenta de caneta, né? A gente vai usar a ferramenta de caneta para desenhar essas linhas
Nesse caso, vamos trabalhar com as linhas verticais inicialmente. Então, cliquei, soltei o botão no mouse, eu estou apertando Shift para eu deixar a linha bem retinha. E agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa primeira linha alinhada com os vértices superior e inferior. Como eu fiz o desenho usando o Illustrator desse vetor, então ele está bem preciso, ele está bem certinho. Você só precisa certificar que ele fique exatamente no centro da figura. Você pode também, por exemplo, eu coloquei a mão, né? Você pode selecionar as duas figuras e mandar centralizar. Já está centralizado. Deixa eu só ver se ele... Vou descentralizar um pouquinho. Vou selecionar novamente, mandar centralizar. Ficou centralizado. Agora eu vou pegar o conjunto, trazer um pouquinho para a esquerda, para ficar próximo da imagem de referência. Então fiz a primeira linha, agora eu vou precisar fazer uma outra linha que vai definir essa parede aqui do segmento que sobe aqui do N. Então o que eu vou fazer? Pegar essa linha que eu desenhei, com o Shift apertado, estou clicando e arrastando com o botão do mouse, sem soltar o Shift, eu vou apertar o Alt, soltei o botão do mouse e soltei o Shift e o Alt. Então copiei e colei. Ah, dá para fazer Ctrl C, Ctrl V? Até dá, mas você acaba perdendo um pouquinho de tempo. Então, se você clicar, ó, cliquei sem nada, tô sem clicar nenhum botão no teclado, comecei a arrastar, apertei o Shift, sem soltar o Shift, sem soltar o botão do mouse, eu aperto o Alt, solto o botão do mouse, solto o Shift e o Alt. E aí repito o procedimento até conseguir desenhar todos os elementos que fazem parte aqui do meu desenho. Então, essas linhas verticais que fazem o N estão prontas. Acabaram as linhas verticais? Não. Eu tenho linha vertical aqui também, ó, que vai fazer essa parte interna do O, tanto deste lado quanto deste lado. E repara que ela tem uma distância entre elas. Então, o que eu vou fazer? Ó? Pegar a mesma linha, mesmo procedimento. Ó. Cliquei, sem soltar o Shift, sem soltar o botão no mouse, aperto o Shift e aperto o Alt. Soltei o botão no mouse, eu copiei e colei. E aí eu vou fazer a largura dessa linha do O. Então a mesma coisa, ó. Peguei, cliquei e fiz. E para eu manter a padronização, ou seja, a espessura deste lado ser a mesma espessura daqui, eu vou selecionar as duas linhas, 1, 2, e repito o procedimento do outro lado. Então tenho aqui todas as minhas linhas verticais prontas, ok? Agora eu preciso fazer as minhas linhas, eu não tenho linha horizontal nesse desenho. Eu tenho uma linha inclinada, que está aqui, na parte superior, que vai fazer a parte de cima do N, e tenho aqui. E a mesma coisa com O, deste lado, e deste na parte superior e na parte inferior. Para fazer essa curva do N, eu queria dar uma sugestão para você. Para que você tenha um desenho que ele fique, não proporcional, mas que ele fique coerente em relação à curva do hexágono que você fez, o melhor processo, no meu entendimento, neste caso, para este desenho, é que você acompanhe a curvatura dessas faces superiores e inferiores do hexágono. Como é que você vai fazer isso? Estou com a ferramenta de caneta selecionada, você vai clicar, ó, você pode fazer um desenho, ou começar a linha mais ou menos na mesma direção aqui da curva que tem essa face do hexágono. Então, vou deixar a linha mais ou menos com a mesma inclinação. Se você quiser, você até pode pegar essa linha que você desenhou e trazer ela em cima aqui, ó, da curvinha do hexágono. Só vou ajustar um pouquinho a inclinação dela, vou clicar com a setinha branca aqui e vou deixar ela alinhada. Tem um detalhe aqui, eu estou com as guias inteligentes acionadas. Eu já comentei com alguns de vocês que a guia inteligente é muito boa na grande maioria dos casos, quando você está trabalhando com Illustrator, mas em alguns casos, quando você precisa de um ajuste mais fino, no meu entendimento, para o meu workflow, ela acaba não me ajudando muito. Então, é legal você, nesse caso específico, você pode clicar em View e selecionar a opção Smart Guides. Eu estava com ela desligada, mas se você tiver com ela ligada, é importante você deixar ela desligada, porque você acaba não tendo tanta
precisão quando você vai fazer algum ajuste fino. Então, eu estou com ela praticamente na mesma inclinação da de baixo, e esta linha que eu desenhei inclinada, ela vai fazer a curva da parte superior do N. Então, repara que eu tenho a que sobe, as duas que sobem, delimitada por esta primeira vertical, e a própria vertical que é composta pelo hexágono. Tenho as subsequentes que estão aqui. Então, tá tudo certo. Agora, qual é a questão? Eu vou só puxar ela um pouquinho para cima, só para ela ficar coincidente com a linha que está subindo aqui dessa linha que sobe das verticais aqui do O. O que eu preciso fazer? Eu quero fazer a linha inclinada da parte inferior do N. Como é que eu posso fazer isso? Vou pegar a linha que eu desenhei na parte de cima, ó, cliquei, estou arrastando para baixo, apertei o Shift, sem soltar o Shift, apertei o Alt, ó, copiei e colei. E agora o que eu preciso fazer? Eu quero espelhar essa linha, porque ela tem a mesma angulação, ela vai ter a mesma inclinação da de cima, no entanto, o sentido dela, em vez de ela ir da esquerda para a direita, né, inferior esquerda e superior direita, ela vai da superior esquerda para inferior direita. Então eu preciso espelhar essa linha. O que você pode fazer para espelhar? Você aperta a tecla O de olho no teclado, uma vez só, e aí com o Shift apertado, você clica e empurra o mouse para baixo. A linha espelhou. Eu vou trazer ela para baixo, para delimitar a parte inferior, certo? E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer as duas linhas inclinadas que correspondem ao O. Então, o que eu posso fazer neste caso? Eu posso pegar a linha que está aqui inclinada e fazer o mesmo procedimento. Ó, clico, arrasto ela para o lado, apertei o Alt, copiei e colei, aperto o O e espelho ela, trago ela para baixo um pouquinho e faço essa altura. E com esse conjunto de linhas que estão na parte superior, eu vou fazer a mesma coisa embaixo. Eu selecionei os dois, apertei o O de olho e espelho. E aí eu fico com o meu grid praticamente concluído, tá bom? Lembrando que eu acabei não comentando no começo do vídeo, mas eu estou usando a versão 28.1 do Illustrator, o Beta, atualização agora de setembro de 2023. Basicamente esse comando da Shape Builder você pode usar em qualquer versão. Então a gente não está usando nada que seja exclusivo dessa versão do Illustrator Beta, dessa versão de atualização 2023. Bom, estou com o meu shape pronto, com a meu grid pronto, o que eu vou fazer? Ó? Seleciono a ferramenta de setinha preta, vou selecionar todas as linhas que eu desenhei, e agora sim, a ferramenta de construção de formas, o Shape Builder Tool, deixei até destacado, ó, seleciono ela, e aí você vai fazer como se você estivesse pintando. Então eu preciso delimitar as áreas onde vão se tornar sólida para construir o meu N e o meu O. Então ó, estou com a Shape Builder, estou com tudo selecionado, vou na ferramenta de construção de formas, clico, segurei o botão do mouse e vou pintando. Aos pouquinhos, ó, passo o botão do mouse e vou pintando. Passo o botão do mouse e vou pintando. Passo o botão do mouse e ele vai soldando, ele vai construindo a forma. Como o próprio nome diz, fala que ferramenta de construção de formas, conforme você vai passando o mouse e vai, entre aspas, pintando, ele vai soldando todas as figuras, como se eu estivesse usando o Pathfinder. Ele vai soldando todas as figuras. Detalhe que eu esqueci de uma coisa importante, que aqui na curvinha do óleo tem uma linha aqui na parte superior e na parte inferior. Eu só vou dar um Ctrl Z, só fazer as duas linhas que faltaram e a gente faz o desenho completo. Então aqui na parte inferior tem uma outra linha para fazer a altura do O. Lembrando que eu peguei a linha que está aqui na mesma direção para fazer a mesma angulação. Na parte superior também. E faltou uma linha aqui na vertical para dar a altura do O. Tá? Aí sim, repito o procedimento que eu tinha começado antes. Seleciono tudo, ferramenta de construção de formas e vou passando o mouse, segurando, né? Para que você
vá soldando. Ela tem um comportamento semelhante ao Pathfinder, aquele soldar, com a diferença que você tem um controle de fazer essa pintura, entre aspas, essa solda, de uma forma mais livre. Então você consegue basicamente dar forma para qualquer figura, para qualquer elemento que você quiser aqui no Illustrator. Errei aqui. De uma maneira bem simples, de uma maneira bem tranquila. Então, é uma ferramenta que você tem que explorar o potencial dela. Dá para você fazer virtualmente qualquer figura. A gente está fazendo uma coisa mais geométrica, mas você pode fazer, por exemplo, uma imagem a partir de círculos, a partir de triângulo, a partir de qualquer figura vetorial. Aqui dentro do Adobe Illustrator você consegue trabalhar de uma maneira muito tranquila e muito precisa, muito profissional. É um dos recursos para desenho, no meu entendimento, talvez um dos mais poderosos que o Illustrator tem. Bom, fiz o preenchimento do N e da estrutura externa do O. Aí você pode dar uma conferidinha como ficou. Vou clicar e vou tirar ele de dentro. Então está praticamente pronto. Né? Então tá belezinha. Tem só um detalhezinho aqui que não ficou tão legal, que ele ficou um biquinho, mas dá pra gente corrigir. E preciso fazer a estrutura interna do O furinho do O. Então dei um Ctrl Z, voltei para a figura onde ela estava. Vou selecionar tudo e aqui onde tinha sobrado o biquinho é aqui embaixo, aumentei o zoom, volto aqui com o mouse e passo aqui para dar um melhor acabamento. E aí, finalmente, vou fazer a parte do O. Né? Mantenho tudo selecionado, a mesma coisa, ferramenta de construção de formas. E venho aqui para fazer o meu O também. Estou fazendo aqui. Ah, professor, mas não ficou exatamente igual às larguras. Lógico, eu estou tentando fazer um vídeo para ele ficar mais curto e dinâmico para você. Quando você estiver fazendo a sua marca e o elemento que você vai utilizar para o seu layout, aí você capricha, observa direitinho a questão da espessura dos elementos e assim vai, tá bom? Fiz isso, estou com a minha figura pronta, vou selecionar a figura que eu desenhei. Bom, e aí uma vez concluída a imagem, nós fizemos aí toda a trama a partir da imagem que foi feita originalmente à mão. Você tem um vetor perfeitinho, né? Feito a partir da referência que foi feita à mão. E aí você pode atribuir cor. Né? Então, no exemplo que eu dei para você, se você olhar aqui, ele é um exemplo de uma construtora, naturalmente não existe, né, a construtora, mas ele é vermelho e preto, né, que são as cores dessa identidade fictícia. Nós vamos aí, então, pensar da mesma forma. Então, vou selecionar a forma do N, que compõe o O, posso vir aqui no meu Godê e vou pintar de vermelho, sem de magenta e sem de amarelo. Posso tirar o traçado, o outline dele, e posso fazer a mesma coisa aqui com essa parte do O. Aqui você pode apertar o I de ilha e selecionar o externo. Ele já pintou. E eu tenho a minha forma, inclusive, já recortada, né? Tá legalzinho, porque quando você usa a Shape Builder Tool, ele te fornece a figura como se ele já tivesse aparado. Então tem um probleminha aqui, ó, por exemplo, essa distância não está igual a essa. É um detalhe, são detalhes que, como eu comentei com você, o foco não é nem tanto a precisão exata, a matemática, mas é mais o foco no entendimento do funcionamento da ferramenta. Nesse caso agora, se você quiser inserir o texto, você pode vir com a ferramenta de texto. A gente não falou de texto ainda até então com vocês, mas você vem aqui no T, e aí clico, vou usar a Miríade mesmo, uma fonte padrão, né, uma fonte bem comum, Norberto, vou aumentar isso para um corpo 60, talvez, Norberto Oliveira. Então estou com os dois textos aqui,
E vou escrever a palavrinha construções embaixo. Eu usei uma versão condensada. Construções. E vou deixar ela com um corpo menor. Posso até aumentar um pouquinho o espaçamento entre letras. Aperta Ctrl T de texto. E aqui no tracking, eu posso pôr aqui um tracking de 150, por exemplo. Ou até mais. Para ele dar um ar de como se fosse uma base, né? Para o Norberto Oliveira, né? Para essa construtora fictícia. Então é mais para vocês terem um direcionamento, né? De como organizar, enfim, como preparar uma marca, uma identidade visual, utilizando aí o Illustrator e a ferramenta de construção de formas, tá bom? Bom, gente, espero que esse breve tutorial tenha auxiliado vocês a construir a identidade, a entender principalmente a dinâmica de funcionamento desse recurso muito, 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 muito bom do Illustrator. E aguardo aí vocês em breve, no nosso próximo encontro, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais desse universo legal que é do Illustrator, tá bom? É isso aí, um abraço a todos, valeu!